Por que seu cérebro vê rostos em tudo? A verdade assustadora da pareidolia. Você olha para as nuvens e vê um dragão, enxerga um rosto sorridente na espuma do seu café. Vê uma figura melancólica na textura da madeira ou um perfil humano em uma formação rochosa. Você não está louco. Você está experimentando a pareidolia. E é aqui que a ciência convencional lhe oferece uma palmadinha condescendente na cabeça e uma explicação simples e arrumada. Isso é apenas o seu cérebro evoluído para reconhecer padrões, especialmente rostos, para a sobrevivência. É um erro inofensivo. Essa explicação é uma mentira. Uma mentira confortável, elegante e universalmente aceita, mas uma mentira mesmo assim. É um tranquilizante intelectual projetado para encerrar a conversa e impedi-lo de fazer a pergunta verdadeiramente assustadora. A verdade polêmica que vamos explorar hoje é que a pareidolia não é um bug em nosso sistema operacional mental. É uma feature, é um sentido vestigial, um receptor psíquico que está funcionando perfeitamente, captando sinais que nossa sociedade racionalista e materialista nos treinou a descartar como ruído. A verdade assustadora da pareidolia não é sobre como seu cérebro se engana, mas sobre o que ele, para o nosso terror, pode realmente estar vendo. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. A narrativa oficial, a muleta da psicologia evolutiva. Vamos primeiro dissecar a história oficial, o dogma que é ensinado em todas as salas de aula de psicologia. A teoria diz que, ao longo de milhões de anos, os humanos que conseguiam identificar rapidamente um rosto, seja de um predador escondido na folhagem, de um rival em uma tribo inimiga ou de um aliado amigável, tinham uma vantagem de sobrevivência significativa. Como resultado, nosso cérebro desenvolveu um atalho, uma tendência a supercompensar e a projetar o padrão de um rosto, 2 olhos, um nariz, uma boca, em estímulos visuais ambíguos. Áreas do cérebro como o giro fusiforme são especializadas nesse reconhecimento facial. Então, quando você vê Jesus em uma torrada, é apenas essa fiação neural hiperativa cometendo um erro honesto. É uma explicação limpa. Ela pega uma experiência humana universalmente estranha e a coloca em uma caixa segura e rotulada de psicologia evolutiva. O problema é que essa explicação, embora mecanicamente correta em parte, é filosoficamente vazia e deliberadamente míope. Explicar a pareidolia dessa forma é como explicar a Nona Sinfonia de Beethoven, descrevendo as frequências sonoras produzidas pelos instrumentos. Descreve o mecanismo, mas ignora completamente a possibilidade de significado, intenção ou uma realidade mais profunda. É a ciência em sua forma mais redutiva, orgulhosa de sua capacidade de transformar o mistério em um mero distúrbio de processamento. Mas e se o cérebro não estiver processando mal? E se ele estiver processando dados que não deveríamos ser capazes de ver? Quando os rostos olham de volta, a evidência anômala. O modelo simplista da psicologia evolutiva começa a ruir quando confrontado com fenômenos anômalos que se recusam a se encaixar em sua narrativa arrumada. O rosto em Marte, Sidônia. Em 1976, a sonda Viking 1 da NASA fotografou a região de Sidônia em Marte e capturou uma imagem que chocou o mundo. Uma formação rochosa que se parecia inconfundivelmente com um rosto humano gigante olhando para o céu. A ciência oficial imediatamente a descartou como um truque de luz e sombra. Anos depois, sondas com maior resolução mostraram que a formação era uma mesa geológica erodida. Caso encerrado, certo? Errado. A questão polêmica nunca foi se era uma estátua literal. A questão é, por que, de todas as formas possíveis, a natureza produziu um padrão tão arquetipicamente humano em outro planeta? A resposta da ciência é coincidência. Mas a que ponto uma coincidência se torna estatisticamente tão improvável que ignorá-la se torna um ato de fé cega? O rosto em Marte pode não ser uma estrutura, mas pode ter sido um sinal. E o esforço apressado para desbancá-lo parece mais um ato de controle de pânico do que de investigação científica. O fenômeno da voz eletrônica, EVP, a pareidolia auditiva. A pareidolia não é apenas visual. Sua prima auditiva é o EVP, onde pessoas afirmam ouvir vozes e sentenças inteligentes no ruído branco de gravações de áudio. A explicação padrão é a mesma.
O cérebro pega ruído aleatório e o molda em padrões de fala familiares. Mas os exemplos mais claros de EVP desafiam essa explicação. São vozes que respondem diretamente a perguntas, que dizem nomes ou que revelam informações que o ouvinte não poderia saber. E se o ruído branco não for apenas ruído? E se for um meio, uma onda portadora, e a pareidolia auditiva for a capacidade do nosso cérebro de atuar como um rádio, sintonizando fragmentos de outras transmissões? Ecos do passado, vozes de outras dimensões, ou pensamentos desencarnados que flutuam no éter? Psicofotografia e os orbes digitais. Antes da era digital, havia a psicofotografia, onde rostos inexplicáveis apareciam em chapas fotográficas. Hoje, temos os orbes, aquelas esferas de luz que aparecem em fotos digitais. A ciência os descarta como poeira, umidade ou reflexos na lente, e na maioria dos casos, eles provavelmente são. Mas e os casos anômalos? Os orbes que se movem de forma inteligente, ou aqueles que, quando ampliados, revelam padrões complexos e faciais em seu interior? E se os sensores digitais, mais sensíveis que o olho humano, estiverem capturando formas de energia ou de informação que existem logo além do nosso espectro visível? A pareidolia, nesse caso, não seria uma ilusão, mas a interpretação de um dado real capturado pela tecnologia. Teorias proibidas. O que realmente estamos vendo? Se a pareidolia não é um simples erro cerebral, então o que é? Prepare-se, pois as alternativas são as teorias que a ciência convencional se recusa a entreter, pois elas ameaçam a própria fundação de sua visão de mundo materialista. Hipótese 1. Memória ambiental. A teoria da fita de pedra. Esta teoria, popular em investigações paranormais sérias, sugere que eventos emocionalmente carregados podem imprimir uma forma de energia ou informação no ambiente físico, nas pedras de um prédio, na madeira de uma árvore, no próprio ar. A pareidolia, sob esta ótica, não é o nosso cérebro criando um rosto a partir do nada. É o nosso cérebro decodificando um padrão de informação residual que já está lá. O rosto que você vê na mancha de umidade na parede não é aleatório. É um eco, um fragmento de uma emoção ou de uma presença que ficou gravada naquele local. Seu cérebro não está vendo um fantasma. Está lendo uma cicatriz na realidade. Hipótese 2. Janelas interdimensionais. E se a realidade for mais parecida com uma pilha de folhas de papel finas do que com um bloco sólido de concreto? A física teórica já brinca com a ideia de múltiplas dimensões e universos paralelos. E se a pareidolia for o resultado de um vazamento momentâneo entre essas dimensões? O rosto que você vê nas nuvens ou na fumaça poderia ser um vislumbre fugaz de uma paisagem ou de uma entidade de uma realidade adjacente que se alinha brevemente com a nossa. Seu cérebro, confrontado com dados impossíveis que não se encaixam em nenhuma categoria conhecida, recorre à única ferramenta que possui: o reconhecimento de padrões, forçando aquela imagem alienígena no molde de algo familiar, como um rosto. Hipótese 3. Projeção psíquica e o inconsciente coletivo. Esta é talvez a teoria mais perturbadora de todas. E se os rostos não estiverem lá fora, seja gravados em pedras ou em outra dimensão, nem apenas aqui dentro, como um erro cerebral? E se eles forem uma ponte entre os dois? A teoria sugere que os rostos que vemos são projeções do nosso próprio inconsciente coletivo. A humanidade, em sua solidão cósmica e em sua obsessão consigo mesma, projeta sua própria imagem sobre a tela do universo. Vemos rostos em tudo porque, no fundo, só conseguimos enxergar a nós mesmos. A pareidolia seria, então, um sintoma do nosso narcisismo cósmico. Um lembrete de que, por mais que olhemos para as estrelas, só encontramos o reflexo de nosso próprio olhar. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.